Fala, meus amigos, análise pós-jogo desse empate do Santos contra o Guarani, dessa verdadeira entregada de paçoca do nosso Peixão. Nesse primeiro tempo, pareceram duas equipes de Série B jogando e com muita superioridade do Guarani. Não foi pouca. Desceu como quis, atacou como quis, pressionou muito o Santos na saída de bola do goleiro. Aquela saída na pequena área, o Guarani pressionou demais, teve ótimas chances ali. Mirandinha deu trabalho para a defesa do Santos. E o meio de campo do Santos é aquela coisa lenta, um contra-ataque ali demora 3 dias úteis. O Roleiser no começo estava meio apagado, meio lento. Depois começou a se achar, conseguiu bons passes ali, deixou o Barreal na cara do gol, que também conseguiu boas infiltrações. O Mike, a chegada do Mike ali na lateral não melhora em nada. O camisa 12 assim, muito devagar, ele tenta o único cruzamento ali que poderia ser uma chance de gol, ele cruza e quem tá lá para receber é o Barreal. O cara é baixo, nunca vai conseguir. Eu arrisco a dizer que o Guarani, se tivesse jogadores com um pouquinho mais de qualidade, não precisa ser muita coisa, e um jogador mais alto ali, um atacante de 1,92 m ali, um atacante um pouquinho alto, teria tirado esse 0 do placar, com certeza. Se tem um time que mereceu abrir o placar no primeiro tempo, foi o Guarani, não foi o Santos. O Vojvoda muito refém das escolhas dele próprio, né? Então, assim, a torcida clama por Robinho, deixa o moleque jogar, deixa o moleque entrar. Um clássico lá, vamos preservar, porque o Robinho para entrar no segundo tempo, para não queimar o moleque e tal, beleza. E contra o Guarani? Qual é a desculpa? Gabigol tava no Cruzeiro, tava sempre à disposição, nunca machucava. Aí agora chega no Santos, também já vira outro canela de vidro. É complicado. Já não jogou parte do jogo contra o Palmeiras, fez falta, por sinal, né? Porque assim, quando a gente não tem Gabriel, temos Tassiano e Lautaro. Então, com certeza, ele fez falta aquele dia. Zé Rafael também, assim, parece que tá numa tiriça ali, tá no modo férias ainda, não voltou, não retornou. Nem perto aquele bom futebol que ele mostrou no ano passado. E o Ilharão vai tentando cobrir pelo um lado, pelo outro, mas só ele não dá conta, não. O Guarani jogou bola, ótimas infiltrações, contra-ataque, deixou o Santos ali diversas vezes no perigo puro de tomar o gol, na iminência de tomar o gol. Essa que é a verdade. Um primeiro tempo muito ruim do Santos. E tem o Vinícius Lira também, o lateral que entrou no lugar do Escobar. Jogou bem, se apresentou, fez um bom primeiro tempo. E tem que dar mais minutos para esse tipo de cara, que ataca, que não fica só ali chutando bola para lateral, se defendendo, deixando o clube carente de criatividade, de ofensividade. Porque a gente viu o Souza ano passado jogar muito bem, fazer gol, dar assistência, realmente um cara diferenciado com a bola no pé. E aí você vira o ano, tal, aquela expectativa de brigar por coisas, conseguir mais do que conseguiu no ano passado, e aí retorna para Escobar. O Souza é vendido, o Santos precisa do dinheiro, o Santos é um clube duro, né? Falar o português claro, é um clube que não tem grana, então necessita do dinheiro, mas perder um jogador como o Souza e não ter ali uma reposição bacana é complicado, é muito ruim. E vamos ver se o Vinícius Lira vai ser esse cara para bancar o Escobar, para tirar o Escobar, para tirar a titularidade do Escobar, porque vai ser fundamental para o Santos chegar em alguma coisa, ou não brigar, ou só não brigar para não cair. Porque você passar 3 anos brigando para não cair, 23, 25 e 26, é muito pouco para o que é o Santos. Já na segunda etapa, o Santos foi bombardeado nos primeiros minutos pelo Guarani. O Brazão, pelas minhas contas ali, fez umas 4 defesaças nos primeiros 8 minutos.
no segundo tempo. Uma delas pegou um pênalti, batido pelo Mirandinha, numa jogada ali do próprio Mirandinha, que ele cruza, o Zé Evaldo decide jogar vôlei e prejudica o Santos. Ia prejudicando, né? Até o Brazão defender o pênalti. E dali pra frente o Santos teve um bom volume, tem um gol anulado ali por conta da... Lautaro Dias estava no lugar errado, na hora errada, atrapalha. Graças a ele o gol que o Tassiano faz é anulado. Mas logo depois o Santos consegue um lançamentaço ali com o Arão. Vinícius Lira pega e dá assistência pro Barreal, abre o placar. O Santos, que não vinha merecendo muito, mas que teve bons minutos ali depois de sofrer ali uma blitz tremenda do Guarani, que também pecou muito no ataque. O Santos podia ter feito 2-0 ali logo nos minutos seguintes, mas Lautaro Dias ele é inimigo da bola, inimigo do bom futebol. Ele pega uma bola ali, cara a cara, sobrou uma bola para ele o gol, e ele isola, ele manda para longe. Sim, o cara é atacante e não tem cacoete nenhum de atacante. Isso é bizarro de assistir e de ver num time de Série A, um time como o Santos. É muito difícil de entender como o Lautaro Dias tem tantas oportunidades, como ele segue sendo hora titular, hora reserva nesse time do Santos. E a verdade é que depois que o Santos faz o gol, o Guarani sente. O técnico começa a ser vaiado, a situação do técnico não é fácil, ele foi demitido, 2 horas depois, no mesmo dia, readmitiram ele, o cara já estava lá na cidade dele, em Curitiba, e fizeram voltar de novo para Campinas. Então a situação do Guarani também não é um mar de rosas, não tava lá a torcida apoiando de peito aberto, não. Os caras estavam também criticando, xingando. Depois que tomou o gol, então, desandaram a xingar o técnico ali na transmissão. A repórter até fala que são xingamentos diretos a ele, sim, xingamentos pesados para o técnico. O Guarani sente, e o Santos, na hora de aproveitar, que seria a hora de aproveitar, aí vem o Vojvoda. O Vojvoda coloca o Escobar no lugar do Vini Lira, que fez uma ótima partida, uma ótima estreia. O Schmidt entra no lugar do Gabriel Menino, que também fez uma boa estreia. Teve ali uma oportunidade de fora da área, um chute ali, o goleiro do Guarani defendeu. E Robinho entra no lugar do Tassiano, aos 70 minutos praticamente. Depois que o Santos teve ali uns 10, 12, 13 minutos de superioridade sobre o Guarani, que o Guarani realmente sentiu aquele gol. E o Santos, em vez de já ir para cima, não, ficou naquele banho-maria, cozinhando a partida, tal. Aí entra Robinho aos 70, sem muito também o que fazer, e segue o jogo nesse lenga-lenga, tal. Nada, o Santos não cria, não chega perto também, como chegou ali naqueles dos 53 minutos, 54 ali, até os 60, que atacou bem, teve bem na partida. E o que todos temiam aconteceu, né? 7 minutos de acréscimo, os 6 ou 7 minutos de acréscimo, escanteio na última bola, último escanteio, última jogada, já o tempo estourado. E é aquele lance que você olha assim, cara, já conhece o Santos, já... É a cara do Santos levar esse gol, levar o gol agora. E dito e feito. Escobar na marcação, tinha que ser ele, né? É uma coisa assim, da teledramaturgia poderia ser a saga do Escobar. Ele na marcação, o Guarani faz o gol do empate e ali já não há mais tempo para mais nada. Acaba o jogo e assim, o Santos não mereceu vencer essa partida, mas já que já estava ganhando, não custava nada manter a vitória, não custava nada segurar até o final, porque não estamos falando de um time ali que é da primeira divisão, tá? Time de Série C, meu caro. Muito complicado isso, a situação de não conseguir manter uma vitória, não conseguir segurar até o final contra um time de Série C.
Isso significa que o Santos precisa urgente do retorno de quem está fora. Claro, a reserva técnica do Santos está toda ali. Neymar, Gabriel, que é um ótimo centroavante ali. Porque Lautaro Dias, cara, é inadmissível esse jogador. É inadmissível esse cara ter minutos no Santos. Ah, devolve pro Cruzeiro hoje mesmo. Nem que pague taxa. O cara perde um gol ali que... Ó, muitos sentiram falta do Guilherme nesse momento, viu? Talvez o Amado não perdesse essa, não. Já era ali um 2-0 e quem sabe, quem garante que o Guarani teria forças para voltar para a partida com um 2-0 no lombo? 1-0 eles já sentiram demais. Se tivesse tomado o segundo logo naquela hora, eu duvido que o Bugre voltava para o jogo. Duvido mesmo. Mas a realidade é outra, a realidade é cruel. Lautaro Dias isola, Santos fica segurando o jogo ali, amarrando o jogo, em vez de derrotar logo os caras. Ele enrola para pôr o Miguelito, põe o garoto só no final. Como é que vai extrair do cara, faltando 4 minutos para acabar o jogo? O que dá para tirar do jogador assim? Aí depois vão falar, pô, o cara no fulano não joga nada, ciclano não é bom. Isso é colocar o cara na fogueira. Colocar o cara faltando 3, 4 minutos para acabar o tempo regulamentar, o Santos vai, toma um gol, ele tá ali, tá no meio. Não fez parte do todo da derrota, porque não jogou, a maior parte do jogo, um recorte muito mínimo ali da partida, mas estava em campo quando o time sofre o gol e toma um empate. Então assim, tem que voltar os jogadores que estão fora. O Santos precisa, mas não é uma coisa de... é pra brigar pelo título. Não, é pra sobreviver. Sobreviver. Porque quem toma empate do Guarani, do jeito que foi... O Santos não jogou nada o primeiro tempo. E o segundo tempo ali, Brazão, melhor da partida. Toda vez eu tenho que vir aqui falar, Brazão é um puta goleiro. Que goleiro que o Santos tem. Todo jogo é milagre. Isso diz muito sobre a defesa do Santos. Tivemos ali nem 10 minutos, longe de 10 minutos, viu? E o cara fez 4 defesaças, incluindo um pênalti. Era pra ter sido vitória dos caras. É do mesmo jeito que o Lautaro não conseguiu converter, o jogador deles também perdeu. Perdeu pênalti e tal. Esse é o nível dele. O Lautaro poderia ser perfeitamente ali o jogador da linha de frente do Guarani. E ele ainda ia fazer os caras lá passarem raiva. Campinas lá, o cara ia ser odiado em Campinas. Metade de Campinas ia odiar o Lautaro, se ele jogasse por lá no Guarani. E o cara foi parar no Santos, assim, ninguém entende. Esse papo de raçudo, corre, se dedica, isso aí não convence ninguém não mais. No começo, legal, bonito, todo mundo quer ver o cara suando a camisa mesmo, mas... Chega uma hora depois de meses, isso já não é mais relevante. Para um atacante, para um centroavante, isso não serve. Não é o suficiente. O Escobar ali, teve uma jogada pelo canto ali que o jogador do Guarani fez o que quis dele também no final. E o cara tinha acabado de entrar. Tava fresco, pulmão novinho. E o rapaz lá do Guarani acabou com ele. Então, ou esses jogadores que são bons de bola do Santos voltam e o Vojvoda abre o olho e coloca a base, coloca quem entende melhor, quem joga mais bola para jogar logo, ou o Santos não vai brigar para título esse ano, no Paulistão, tá? No resto nem se discute, mas no Paulistão não vai brigar por sobrevivência. Perde 2 pontos idiota, 2 pontos bobos, que o jogo de hoje só serviu para fazer raiva em quem parou para gastar o tempo para assistir esse time. Primeiro tempo o Santos não existiu, e o segundo, quando teve a oportunidade, é aquela a máxima do Júnior Capacete, né? Não rodou a faca, e o Guarani voltou pro jogo e beliscou ali um pontinho. O pontinho que ninguém sabe se esse ponto segura o técnico Matheus Costa no cargo não, viu?
tá muito pressionado por lá. Não se sabe se esse ponto heróico que o Guarani arrumou vai manter esse cara no cargo de técnico do Guarani. E também tem outra coisa. O Santos tem que contratar. Voltando o Gabigol aí, voltando o Neymar, final do mês e tal. Com eles, volta também um tal de Brasileirão. E aí vai ser intercalado. Por exemplo, vai ter um momento ali que vai pegar São Paulo e depois São Paulo de novo. 2 Sansão, assim, um seguido do outro. Com esse elenco aí, elenco que não tem profundidade nenhuma, tendo que depender aí de Escobar, de Lautaro, de Tassiano, que até fez o gol hoje, se não fosse esse abençoado desse Lautaro, o Santos vai passar aperto, vai passar perrengue. Então tem que contratar, pelo menos ali, um para cada setor do campo. O atacante já contratou, né? Mas e pegar quem tem da base. Matheus Xavier não entra por quê? Coloca o moleque no lugar do Tassiano, deixa o Tassiano pro final, pro segundo tempo, não sei. Mas não entra com o cara. Prefere, é um técnico pragmático, longe de querer pedir a cabeça do Vojvoda aqui. Não é isso. Mas ele tá vendo e não é só eu e outras pessoas, não é o torcedor só que vê. O cara tá lá, ele vê muito mais. Mas o que reflete no jogo parece que não faz diferença para ele. O reflexo do desempenho dos caras nas partidas não faz diferença pro Vojvoda. Ele vai no experiente, vai como se fossem cartas certas para manter no jogo. E não é. A gente vê. Tem que apostar na base. O Santos é um time que historicamente revela muitos ótimos jogadores, revela craques aos montes. Isso eu posso falar aqui sem sombra de dúvida. E o cara tá com medo do quê? Do quê? De um time que com essa galera, com esses jogadores aí, Lautaro, com Tassiano, que de novo até não foi tão mal hoje, Escobar, Mike, meu Deus do céu. Traz o Sherman logo, pô. Qual é o problema com o Sherman? Jogou bem a copinha, fez gol lá, traz o cara. Mais Matheus Xavier também, que fez uma boa copinha também, estreou, aí o cara estreia, joga um jogo, depois não joga mais, não sabe qual é o problema, tá machucado? Pô, não tá, então bota o cara logo, meu. Põe o cara. Contra times como o Guarani, é um momento de teste, pô, se não testar contra o Guarani, vai testar contra quem? Vai esperar o jogo contra o Corinthians pra botar o cara? Eu não duvido nada do Vojvoda. Mas o Santos toma um empate com gosto de derrota pelo que foi o segundo tempo ali, aquele período que ficou muito superior no ataque. Pelo todo do jogo, merecido o empate e o Guarani merecia até mais. O que você achou dessa entregada do Santos? Deixe sua opinião nos comentários, o seu like e se inscreva no canal. Vai me ajudar demais nesse começo de projeto, que tem muito mais pela frente. Valeu!